Você está no Cláusula Pétrea e hoje nós teremos a maior fã do Lula na imprensa tradicional, Daniela Lima, desesperada. E fica até o final do vídeo porque eu quero comentar com vocês quatro notícias que vão demonstrar o desespero do PT. Primeira matéria aí na tela, é a sua primeira vez aqui no nosso canal. Primeiramente, seja muito bem-vindo, é claro. Segundo, fique aí até o final, tenho certeza que você vai gostar. E inscreva-se também ativando as notificações, tá? Para você receber os nossos vídeos. Vamos lá! Agregador nacional, o último que nós temos aqui, eu sempre também trago esses dados para vocês. Segundo turno, nessa aqui é o agregador de todas as pesquisas, Flávio 51,71%, Lula 48,29%. Elias, mas o Flávio caiu e o Lula cresceu. Normal, tá, pessoal? Normal. Aqui nós estamos consolidando o eleitorado, porque fechou a janela partidária ontem, tá, no dia 3, e agora os candidatos estão solidificados, não pode mais mudar de partido, os candidatos são esses mesmos, então esse ajuste é normal, tá? Não se assuste com isso, por isso que eu falo para você, para não acompanhar esse pessoal que fala que a eleição vai ser decidida no primeiro turno, tá? A probabilidade disso acontecer é quase nula, ok? Vamos assistir esse vídeo da Daniela Lima, que eu preciso assistir com vocês. Daqui a pouco eu volto pra gente comentar, porque esse vídeo ele tá até um tanto quanto engraçado, tá? Uma eleição duríssima, né? Uma eleição disputadíssima, o presidente sabe, mas ser confrontado sempre com esses dados não é exatamente a melhor notícia. Além disso, o cenário internacional está muito pressionado, né? Sem uma saída clara para o conflito que está se desenrolando ainda dos Estados Unidos e de Israel no Irã, que se espraiou ali pelo Oriente Médio, pelo Golfo, e a gente tem as duas nações, nesse momento, Estados Unidos, dizendo que o Irã corre para fechar um acordo ou a coisa vai antes que seja tarde, e o Irã prometendo retaliações duríssimas depois da fala de ontem do presidente Donald Trump. O fato é o cenário não está apontando para uma melhora rápida na questão dos combustíveis. Você tem portanto, pressão inflacionária em duas frentes, né? Tanto gasolina, diesel, que vai ter um efeito cascata para alimento, para remédio, para tudo, porque basicamente tudo no Brasil é transportado de caminhão, o que coloca a gente diante de outros problemas, esses estruturais, né? Por que os nossos modais, por exemplo, de ferrovias estão tão precarizados e parados ainda, né? Mas, de todo modo, tem a frente inflacionária, gerada pela guerra, mas as consequências caem no colo do presidente da República, e tem ainda esses problemas do dia a dia, que aí eu acho que tem uma chave que o Couto foi na veia, que é a forma como você apresenta o problema, diz muito sobre como a população vai lê-lo, né? Quando o próprio presidente diz que houve um leilão feito pela Petrobras, que foi uma bandidagem, as pessoas ficam pensando, bom, e a culpa é de quem? Dele, né, em tese, porque para as pessoas o chefe, em última instância, da Petrobras é o Lula. Então, é uma cobrança que vem aí em duas frentes, num setor que é estratégico e que, bom, a gente precisa agora ver se o presidente vai encontrar uma outra chave de comunicação, porque essa, de fato, não é a melhor forma de apresentar o problema, né? Ele não é um ombudsman do próprio governo, ele não é um ombudsman da União, né? É o presidente da República. Pois é, Daniela. Então a situação está bem complicada, né? Eu acho muito interessante a feição desses jornalistas. Eles não conseguem esconder, né? Eles não conseguem nem parecer imparciais. É muito engraçado. Mas ela fala essa questão aí, aborda essa questão do conflito Oriente Médio, que vai pesar assim o preço dos combustíveis aqui, como se essa fosse uma das únicas, né? Um dos únicos motivos que fizesse o Lula perder popularidade. Não é. A verdade é que o Lula tá uma bagunça no governo. Os números estão negativos. A gente vem citando aqui, né? Eu falo que o nosso canal é quase uma Netflix. Você tem que acompanhar todos os vídeos para você entender de fato o que está acontecendo, e o contexto geral desfavorece o Lula. Ah, por quê? Por quem o Lula é, pelo modelo econômico que ele segue, pela ideia socialista que ele tem de trazer as responsabilidades de tomada de decisão para o governo e achar que o governo é que precisa ditar todos os rumos da sociedade. A ideia que o PT defende é uma ideia falida já há muitos anos, mas o Lula parou na década de 80, né? Muito bom, Daniela, gostei de ver aqui o seu vídeo. Vamos lá que tem muita coisa pra gente comentar. Você precisa ficar até no final, segura o seu dedinho nervoso aí, tá? Fica até o final do vídeo. Essa decisão foi tomada pelos governadores, diz Haddad sobre taxa das blusinhas. Então, o Fernando Haddad agora já está tirando a responsabilidade do governo federal de ter colocado aquele imposto lá, né, sobre compras internacionais. Foi a primeira bomba de popularidade aí contra o governo Lula, né, que fez a popularidade do Lula cair muito e fez, né, essa pecha de governo taxador grudar no governo Lula, ok? Qual é a estratégia? Isso aqui tem método, tá? Você pode pensar assim, nossa, será que eles estão pensando que a população é idiota? Não, isso aqui tem método. Por quê? Eles implementaram, colocaram as taxas das blusinhas, para quê? Como uma medida protecionista, né? Tem todo um lobby de varejistas nacionais ali, etc.,
Mas é claro, para aumentar a arrecadação e também, né, para estimular o consumo interno, isso também é uma estratégia do PT, né, para trazer essa sensação de melhora econômica momentânea. Mas qual que é a estratégia do governo agora? Agora eu tiro essa taxa, justamente para fazer propaganda, ou seja, eu faço a burrada, depois eu vou querer voltar atrás para fazer propaganda e me posicionar como um governo bonzinho. Uma coisa assim, né, cara? Meu Deus do céu, acha que a população é idiota, né? Aí só falta a Janja voltar e falar que agora quem tava pagando eram as pessoas, porque vocês lembram disso? Ela, quando teve essa taxa, ela falou assim, gente, fiquem calmos, quem vai pagar a taxa é as empresas, não são as pessoas. Agora, daqui a pouco ela vem e fala, né, que não, as pessoas estavam pagando tão caro e nós que somos um governo tão bonzinho, vamos diminuir a taxa. Eu não duvido nada, né? Esse povo é descarado mesmo. Olha isso aqui, que tragédia. O imparável crescimento da dívida pública no Brasil. Se vocês perceberem aqui, ó, a dívida pública, ela estava em queda no início do governo Bolsonaro, certo? Veio pandemia, ela explodiu. Depois da pandemia, olha o que o governo Bolsonaro fez. Em 2021 e 2022, reduziu drasticamente a dívida pública. Sabe qual que é o nome disso aqui? Responsabilidade fiscal. Eu estava vendo aqui antes de gravar para vocês hoje, um relato, né, de um economista, onde ele faz uma projeção muito legal, eu achei muito legal. Qual é a projeção que ele faz? Se o governo Bolsonaro tivesse sido reeleito, se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, quais seriam as projeções, pegando por base o modelo econômico que o Bolsonaro seguiu em seu primeiro governo? Cara, vou te falar, é triste ver o que a população escolheu ao invés de ter escolhido o governo Bolsonaro. Como eu sempre falo com vocês, você não tem que escolher o Bolsonaro, você não tem que odiar o Lula só porque Lula é Lula, Bolsonaro é Bolsonaro. Eu odeio um e amo o outro. Não é uma paixão irracional ou algo superficial. Por que eu, Elias, apoio, sempre votei no Bolsonaro e rejeito prontamente o governo Lula? Porque eu sei que o princípio econômico, o princípio de responsabilidade fiscal que o Bolsonaro segue e coloca em prática é o que vai levar a gente, num longo prazo, para o caminho da prosperidade. O Lula é o exato oposto. Eu converso com vocês todo vídeo aqui. O que o Lula faz para a economia é desastroso e cria os problemas estruturais que nós temos hoje. A Daniela Lima falou de problemas estruturais no que tange as ferrovias, porque a gente é muito atrasado nisso e etc. A gente é muito dependente dos caminhoneiros. Sabe quem estimulou crédito artificialmente para caminhoneiro comprar caminhão lá no primeiro governo, no segundo governo? O Lula. Ele causou essa distorção no mercado de transportes aqui no Brasil. Foi ele que causou isso. Tá? Então, por quê? Estimulando crédito, não sei o quê, aquela coisa que o Lula sempre faz, né? Para tentar causar uma boa sensação econômica imediata e arrebentar com o nosso futuro. É culpa do Lula, é culpa do PT. É culpa do PT. Mas é complicado, né? Vamos seguir, que tem muita coisa pra gente comentar. PT prepara ofensiva na TV e rádio para atacar diretamente Flávio Bolsonaro e elevar o tom político, né? Que eu falo com vocês. Tenho falado com vocês isso, né? Mas eu quero trazer aqui mais essa notícia e eu quero trazer uma conclusão. Janones promete campanha mais baixa que a anterior contra o Flávio Bolsonaro, né? E o Flávio Bolsonaro estava jogando parado. E hoje a estratégia de comunicação do Lula decidiu atacar, começando com o Pix. Vamos lá. 3 notícias em uma aqui, pra gente fazer uma conclusão, pra gente fazer uma análise aqui muito simples. Vamos lá. Primeiro, o Lula vai começar os ataques baixos contra o Flávio, né? Vai aumentar esses ataques. Eu já falei pra vocês que isso pode ter um efeito colateral ruim, porque o centro, os mais moderados, eles são um player importante nessas eleições, como foram em 2022. Quem conseguir ganhar o centro vai conseguir ganhar as eleições. O Lula conseguiu em 22, não tá conseguindo agora, tá apostando no extremismo. André Janones, eu evito comentar sobre esse indivíduo, porque, sinceramente, cara, ele é uma pessoa pior que o Lula, tá? Pior que o Lula. Elias, mas... Pois é, pior que o Lula, tá? E se eu pudesse dar um recado pro jurídico do Flávio Bolsonaro, eu diria que preste atenção no que esse cara vai falar. Porque ele vai dar muita margem pro Flávio processar esse cara. Esse cara é baixo. Esse cara vai falar das filhas do Flávio, vai falar da esposa do Flávio, vai jogar baixo mesmo. Esse cara se não é o pior, é um dos piores que a política brasileira já produziu. Um dos piores, tá? Agora, deixa ele. Por quê? Porque ele vai atrair a rejeição dessa galera mais moderada, vai atrair a rejeição dos moderados para o PT. Deixa ele que esse cara vai jogar o PT no buraco. Inclusive, depois da eleição de 22, o PT cuspiu o Janones, porque entendeu que ele estava exagerando demais. E agora, no período eleitoral, ele está falando que vai ser pior ainda.
Então deixa ele fazer. E isso aqui, olha só como que o Lula tá atacando. Teve essa polêmica do Pix, né? Que o PT tá falando que o Pix é nosso, o Pix é brasileiro, o Pix é isso, o Pix é aquilo. Teve uma crítica dos Estados Unidos ao Pix, eu não confesso que eu não sei muito bem do que se trata, eu não abri as matérias para ler, mas o que o PT fez? Ele falou assim, ó, tá vendo, ó, os Estados Unidos tá criticando o Pix. Aí o Flávio Bolsonaro, que é aliado dos Estados Unidos, vai acabar com o Pix. Essa foi a conclusão que o PT chegou e começou a fazer propaganda. Ou seja, eles estão usando sempre essa estratégia de soberania, sempre a estratégia de soberania, somos soberanos, não venha nos atacar, Trump, nós somos independentes, porque é isso que faz a popularidade do Lula crescer. O Flávio já respondeu, já desmentiu, falou que isso é fake news, e por isso o Flávio, inclusive, caiu lá na Polymarket, tá? Na minha opinião, foi por isso. Porque lembra da Polymarket, que eu sempre trago aqui pra vocês? O Lula voltou a crescer de novo e o Flávio caiu um pouco. É por conta disso aqui. Porque essa estratégia de propaganda foi a que mais ajudou na aprovação do Lula até hoje. Então, o Flávio tem que tomar muito cuidado. Mas muito cuidado mesmo com isso, tá? Vai ter muita margem para processar PT, petistas, por fake news, por mentira, até por crimes. Vai ter muita margem para processar essa galera aí. Paraná Pesquisas, percepção quanto à situação de segurança pública com o atual governo Lula. Para 46% dos brasileiros piorou e para só 19% melhorou. Então, o que eu trouxe esse dado aqui para vocês? Segurança pública é um dos assuntos que mais preocupa o brasileiro. Então, a segurança pública vai ser um dos maiores pontos de atenção do eleitor. Para a percepção da maioria esmagadora aqui dos brasileiros, piorou no governo Lula. Outro fato negativo aí para o Lula que vai reverberar nas eleições, no voto, na hora do voto, tá? Informação importante também. Essa análise aqui eu achei muito interessante do Felipe Tavares, que ele traz uma análise de que se o Zema é o vice do Flávio, vem para ser vice do Flávio, o Flávio ia ganhar muito com isso, né? Porque a briga em Minas Gerais, ela tá uma confusão, a briga por cadeiras no Senado, a briga pelo governo de Minas Gerais, e o Zema é um player importante, tá? Então, o que o Felipe Tavares faz aqui? O Zema tá tentando emplacar o vice dele não emplaca nas pesquisas. Se ele tira o vice dele, tá? Ele dá mais força pro Cleitinho. Ah, o Cleitinho é populista, o Cleitinho é isso, mas é o que a gente tem. E o Cleitinho é aliado do Bolsonaro. Então, é o que tem, é o que a gente tem que segurar aqui para não ter um Rodrigo Pacheco eleito governador de Minas, né? O Rodrigo Pacheco é palanque do Lula aqui, né? Desonesto, mas, cara, um canalha 1000 vezes, né? Parafraseando o Bolsonaro aqui. Mas não vou falar desse cara, não. Então, a campanha do PL já está jogando muito bem em vários lugares, principalmente no Nordeste, mas precisa ter uma atenção maior por Minas Gerais e decidir de uma vez. Minas Gerais é o termômetro do Brasil, quem ganha em Minas historicamente ganha nacionalmente. Então precisa ter um ponto de atenção maior com Minas Gerais. Tá muito bem no Nordeste? É um lugar de cada vez? Ok, concordo. Mas espero que o próximo investimento do PL seja em Minas Gerais, beleza? Levantamento do ranking dos políticos, isso aqui é muito importante porque uma das minhas maiores críticas no início do mandato do Lula é o seguinte, muita gente criticava, falando que, olha, as pessoas falavam que nós teríamos a maior bancada de direita, e olha só o Lula tendo recorrentes vitórias e não sei o quê. Esse fato aqui desmente isso. A gente tem que entender, pessoal, que sim, a gente tem que criticar políticos, ok, mas nós mais temos que dar força, muitas vezes, do que amassar os caras. Então, a bancada de direita na Câmara dos Deputados, nesse mandato do Lula, fez o que deu. Fez o que deu. Agora, olha só isso aqui. No primeiro governo Lula, que iniciou em 2003, a cada 4 projetos aprovados no Congresso, 3 vinham da presidência. Agora, nesse terceiro governo Lula, a cada 4 projetos, 1 vem da presidência. Sabe o que isso aqui significa? O Lula perdeu apoio no legislativo de maneira gritante. Isso dando emenda parlamentar em valores recordes, comprando descaradamente o Congresso, tá? Então, o Lula perdeu o poder legislativo. Isso aqui é muito relevante para o nosso futuro. Muito relevante. Isso significa que mesmo com o governo mais à esquerda, nós que temos uma ampla bancada de direita, estamos conseguindo, na prática, impedir avanços terríveis do Lula. Sabe? Medidas horríveis, péssimas do PT. Então, isso aqui é uma informação relevante. Se você não se atenta a eleições para o Senado, a eleições para a Câmara e etc, você não está entendendo política, você não está trabalhando no principal ponto, tá? Essa é uma informação muito relevante mesmo. Flávio constrói palanques em estado-chave e impõe derrota a Lula. Isso aqui é muito interessante porque eu tenho mostrado nos últimos vídeos para vocês que nós temos várias quedas pontuais em vários estados do Norte e do Nordeste contra o Lula. Isso é muito relevante. Não quer dizer que o Lula vai perder nesses estados, mas que ele vai perder muito votos comparado com a eleição passada.
Ele vai continuar ganhando nesses estados, vocês podem ficar tranquilos, mas vai perder muito voto. Tá? Vai perder cerca de 5 a 10 milhões de votos tranquilo no Nordeste, e isso pode significar derrota do Lula. Tá? Isso aqui pouca gente tá falando, inclusive, tá? Pragmatismo dói. O pragmatismo dói demais. PL decide apoiar a pré-candidatura de Ciro Gomes ao governo do Ceará. Rodrigo Constantino, isso é bem difícil de digerir, mesmo em nome do pragmatismo. Concordo, cara. É muito difícil. O PL apoiar o Ciro Gomes, cara, ele é um centralizador, um cara socialista, um cara desenvolvimentista. Desenvolvimentista, para você que não sabe, é um modelo de administração econômica do executivo que destruiu o Brasil economicamente durante quase todo o século XX. O Getúlio Vargas foi desenvolvimentista, o Juscelino Kubitschek foi desenvolvimentista, o governo militar foi desenvolvimentista, e isso jogou a gente uma crise gritante na década de 80. Então, é complicado. Aí eles, por que o PL apoiou o Ciro, então? Para ter palanque pro Flávio. Sabe, é estratégia, mas é complicado. Eu sei. Por isso que não é qualquer pessoa que consegue entrar nesse jogo político, porque, cara, embrulha o estômago. Embrulha. Endividamento das famílias chegando ao maior nível da história, com comprometimento de renda sufocando as famílias. Fruto de condições macroeconômicas cada vez mais difíceis, com a alta carga tributária e juros altos, e um governo que impulsiona o crédito sem fazer a sua parte na responsabilidade fiscal. É algo que eu tenho denunciado, o Écio Costa traz aqui, minha professor de economia, eu tenho denunciado isso aqui para vocês. O método econômico do governo Lula é um método destrutivo. Como prometido no início do vídeo, agora vamos falar 4 notícias aqui junto com vocês que demonstram o desespero do Lula. O governo do PT, a campanha do Lula está desesperada com os números apresentados até agora e vão fazer de tudo, podem destruir o futuro econômico do Brasil, mas vão fazer isso para tentar ser reeleitos, tá? Presente de Lula, subsídio ao diesel será compensado por novo imposto. É o que eu sempre falo com vocês. Eu falo isso aqui quase todo vídeo. Não existe o Lula diminuir imposto. Não comemorem quando o Lula diminui imposto, porque isso não faz parte do método econômico que ele trabalha. O Lula está reduzindo imposto aqui no diesel para baratear o preço do diesel, não sei o quê. Tá socando imposto de importação. Então ele vai tirar de um lado para não ficar caro na bomba, para as pessoas não sentirem, mas vai colocar de outro lado. Não tem como, não tem. O Lula não diminui a carga tributária. Se vai diminuir de um lado, vai aumentar de outro. É o negócio do imposto de renda lá, isenção do IR até 5 mil. Não tem como comemorar. Ele vai diminuir aqui e vai aumentar lá. Não tem jeito. Tá? Lula anuncia Escola Nacional de Hip Hop com investimento de 50... Isso aqui, acho que nem merece comentário, sinceramente. Não merece comentário. Acelerar. Governo quer acelerar a fim da escala 6x1 e pressiona o Congresso. Qual que é a estratégia do Lula aqui? Enviar correndo a escala 6x1, porque isso aqui vai explodir o Lula de voto. Se o Lula aprova o fim da escala 6x1, ele tá reeleito. Tá? Não tem como. Só que ele vai conseguir fazer isso? Não vai. Eu acho extremamente difícil, eu diria quase impossível, tá? Principalmente por aquela notícia que a gente viu. O Lula tá muito fraco no Congresso. Só que, qual que é a propaganda que ele vai fazer aqui? Gente, nós tentamos fazer aqui, aprovar a escala 6x1, aí na propaganda do PT vai estar assim. Mas o Nicolas Ferreira votou contra. Mas o Flávio Bolsonaro no Senado votou contra. Mas o bolsonarista tal votou contra. Vai ser assim que eles vão fazer propaganda, entendeu? Ó, a gente tentou aprovar a escala 6x1, fim da escala 6x1. Mas os bolsonaristas foram contra porque querem que você trabalhe mais. Essa vai ser a propaganda, tá? E olha isso aqui, talvez a notícia mais bombástica aí da semana. Avanço de Flávio Bolsonaro nas pesquisas e alta de rejeição de Lula gera debate interno no PT sobre possível plano B para as eleições de 26. A hipótese de substituição do presidente não é mais tratada como improvável dentro do governo. O avanço da rejeição e risco eleitoral tem alimentado essa discussão. Então, aqui é muito interessante, porque a gente tem acompanhado aqui, né, se você tem acompanhado a nossa série aqui de vídeos, né, que é quase uma série com muitas temporadas, você viu que essa chance, por mais que ela seja pequena, ela só vem aumentando. Tá 1%, tá 1,5%. Depois foi para 3%, agora está 5%, e o Lula abandonar a corrida eleitoral, tá? Eu acho, analisando que a personalidade do Lula, e esse é totalmente possível, né? Não que isso seja provável, mas esse debate ele só está sendo ampliado, só ampliado. Será que o Lula não concorre? Será que é melhor a gente tirar o Lula? Porque parece que ele vai perder, nada tá colando contra o Flávio, e tal. Então, a gente vai acompanhar aí, mas isso é algo que está progressivamente crescendo. Vamos ver onde isso aí vai parar, tá? Continua ainda com a opinião. É quase impossível que isso aconteça. Muito, muito difícil, ok? Você precisa clicar aqui para você assistir o nosso último vídeo. Se você perdeu, você está perdendo muita informação e muita notícia, tá? Então, clica aqui do lado para você assistir.